Jornalistas do UOL não conseguem mais esconder. Esse panfleto partidário não consegue mais esconder e não engana mais ninguém. Eles resolveram falar sobre a cassação do Glauber Braga com muita indignação. Eu vou usar esse vídeo para lembrar eles de algumas coisas. Vamos assistir. Sem nenhuma dúvida, se for cassado será uma injustiça. Nós já comentamos aqui, o Glauber Braga, deputado do PSOL, ele não reagiu adequadamente às provocações que sofreu dentro do prédio do Congresso Nacional, de um militante, um provocador profissional do MBL. Então, houve uma provocação desqualificada. Josias, você fica com esse óculos, esse ar blasé, né, pra tentar pagar de intelectual, mas puta merda, você não consegue fazer o básico. Veja os autos do processo, veja as filmagens das câmeras da Câmara dos Deputados, onde mostra que o Glauber Braga, quem foi ao encontro do Gabriel Costenaro, puta merda, ao menos leia o que você fala. Ao menos leia os autos do processo antes de se meter a besta de falar bobagem. E vamos falar, né? Você tá achando injusto o que aconteceu com o Glauber. Ok. Para se qualificar, para qualificar a sua reação, não poderia ter reagido como reagiu. Na base do chute, do pontapé e dos empurrões. Então, houve uma quebra de decoro, sem nenhuma dúvida. Agora, até hoje, Fabiola, não há, na história do Congresso Nacional, não há vestígio de um caso de parlamentar que tenha se envolvido em episódio semelhante a esse, de agressão física, que tenha sido punido com a cassação. Portanto, esse ineditismo leva a plateia a concluir que há algo por trás dessa cassação. Não é por causa dos socos e dos pontapés que o Glauber Braga está sendo cassado, ou que se prenuncia a cassação dele, né? Ele poderia ser, por conta da falta de decoro que praticou, e não há dúvida quanto a isso, ele poderia ser punido com outra penalidade. O regimento interno da Câmara prevê penas que antecedem a cassação. Advertência oral, advertência escrita, eventual suspensão de prerrogativas parlamentares, suspensão do mandato, do exercício do mandato. Há um leque de alternativas que antecedem a cassação. Quando você recorre à cassação, que na prática, do ponto de vista legislativo, é a pena de morte do mandato, você está matando o mandato de um parlamentar obtido na urna, é uma pena Guardem bem essas palavras dele aí, tá? É a pena de morte legislativa, né? Até para dar um ar de indignação ou de algo muito radical que está sendo feito ali contra esse pobre coitado, né, do Glauber. Guardem essas palavras. Draconiana, leonina. E consideramos que nunca houve isso no Congresso, obviamente há algo mais por trás, né? E agora, se isso acontecer, Fabiola, e ainda a gente tem que dar o benefício dos parlamentares, o benefício da dúvida, pode ser que os parlamentares caiam no ridículo até o dia da votação, até porque colocaram no mesmo contexto a cassação do Glauber, a proposta de cassação do Glauber, que já passou pelo Conselho de Ética e agora está em via de ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, colocaram no mesmo patamar, no mesmo nível, esse pedido de cassação do Glauber com o do deputado Chiquinho Brazão, que está respondendo a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por ter encomendado, por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL, a Marielle Franco. Então, você equiparar alguém que reagiu a uma provocação com uma agressão física... Ele reagiu a uma provocação meses depois, né? Um novo jeito de reagir a algo no calor do momento. Acontece algo com você, aí meses depois você encontra a pessoa e você reage, né? Lá no seu local de trabalho, onde você é um deputado e a pessoa é um cidadão, né? Super uma reação do momento, né? Foi provocado, faça-me o favor. A execução encomendou um homicídio, aí você vê a desproporção com que um caso está sendo tratado em comparação com o outro. Então, a pretexto de dar equilíbrio à situação, o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, colocou os dois processos em nível de igualdade e, aparentemente, vai enviar os dois simultaneamente ao plenário. Isto reforça a iniquidade que seria a cassação do Glauber Braga, porque uma coisa não é comparável à outra. Então, daí, Fabiola, a conveniência de apelar aos parlamentares para que tenham bom senso. Então, não se deve deixar de punir o deputado Glauber Braga, embora a impunidade seja o mais comum na Câmara e também no Senado. A política é uma atividade traiçoeira, e até por essa razão, Fabiola, o Glauber deveria ter reagido de forma qualificada, né? Você não deve dar pretexto aos inimigos, sobretudo no caso dele, um parlamentar tão combativo. Um parlamentar tão combativo, que defende tantas pautas boas, né? Claro isso no Congresso, né?
Normalmente é um ambiente que convida à acomodação e deputados que têm um exercício parlamentar semelhante ao do Glauber Braga precisam ficar acima das contendas e entrar na briga na hora certa e saber brigar. Se você dá pretexto, aí evidentemente todos aqueles com os quais você comprou briga, eles vão se vingar, né? E é uma vingança que desqualifica quem está praticando. Porque se você for olhar, Fabiola, e que as pessoas que votaram pela cassação do Glauber Braga, no Conselho de Ética, há parlamentares que assinaram um abaixo-assinado, que está agora protocolado na Câmara, pedindo a votação em regime de urgência do projeto de anistia. Então o sujeito quer caçar um parlamentar, quer aplicar a pena de morte legislativa de um parlamentar, impondo a ele, além da perda do mandato, uma inelegibilidade de 8 anos, porque reagiu de forma mais ácida, reagiu na base do punho, trocou socos e pontapés com alguém que o provocou no ambiente da Câmara. A pessoa quer caçar, quer impor a este personagem, que poderia ser advertido, quer impor a ele a cassação e a inelegibilidade, e ao mesmo tempo assina. E há 10 deputados nessa condição, 10 parlamentares que votaram pela cassação do Glauber Braga no Conselho de Ética e que avalizaram o pedido de urgência para a proposta de anistia. Então vamos lá, uma pessoa que pede anistia, ela não pode caçar um deputado. É isso mesmo? Vamos lembrar o que o Josias, né, esses comentários pseudo-inteligentes, vamos ver o que ele falou no verão passado. Eu não tenho nenhuma dúvida, Fabiola. Eu acho que inclusive é o caso de renúncia. Em qualquer país sério, esse parlamentar, ele renunciaria ao mandato. Agora, ele não vai renunciar. Então, a cassação, ela se impõe. É um comportamento muito desqualificado. Vai para muito além da falta de decoro. É crime mesmo. Olha só! Então, a do Arthur, um áudio privado, é passível de crime, é um crime, né? Segundo esse imbecil. Aliás, me prova o crime aí, então. Me prova o crime que ele foi condenado. Me prova o crime que ele foi condenado, ô inteligentão. É um crime muito... É um crime... Puta merda! O cara ainda recebe pra fazer esses comentários idiotas. Só porque ele usa um óculos do Jô Soares, né? Que coisa patética. Mostra um crime que o Arthur Duval foi condenado, ô espertão, foi absolvido de tudo, a única coisa que ele não ganhou ainda na justiça foi os direitos políticos por causa da cassação política. Crime não existe nenhum. Então você está dizendo que um áudio privado, sem crime, quem diz que tem crime é burro ou é mau caráter, aí você acha que a cassação se impõe, né? A pena de morte legislativa se impõe, né, Josias? Agora eu entendi, né? Então seria muito incoerente se parlamentares da esquerda, que defenderam a anistia, lá no passado, né, ditadura, tudo mais, defendessem a pena de morte legislativa do mandato do Arthur Duval, né? Que diferente do Glauber Braga, foi eleito segundo deputado estadual mais votado da história de São Paulo. Fez 10% dos votos para a prefeitura de São Paulo. Aí tem que caçar, né? Seu hipócrita canalha. Ainda bem que vocês não têm audiência nenhuma. Eu tô só reagindo aqui a vocês porque realmente são argumentos tão burros que é um vídeo fácil aqui que eu tô fazendo, tá? Mas é por isso que vocês não têm mais audiência nenhuma. Ninguém liga mais pra essa porcaria porque vocês viraram um panfleto de propaganda do PSOL, do que há de mais porco e sujo da extrema esquerda. Que o Legislativo de São Paulo, principal estado, o estado mais rico do país, conviva com esse tipo de personagem. E não é de ouvir dizer, tem o áudio, tem a prova, o sujeito fez prova contra si mesmo. Então é sim o caso de cassação. O histórico da Assembleia não recomenda o colegiado, porque tivemos aí o caso de um parlamentar que apalpou os seios de uma deputada em plenário, foi filmado. O mandato dele devia ter sido cassado, não tem nada de exagero, devia ter sido cassado já em março. Deveria ter sido cassado em março, segundo aqui o Jô Soares da Shopee, né? Porque o áudio foi lá em fevereiro, março, já tinha que ser cassado na hora, sem direito de defesa. Saiu o áudio privado quando o cara tá longe do mandato em outro país, sem crime nenhum, dane-se, caça, foda-se. Por quê? Porque é o adversário político, né, do Jô Soares da Shopee. Agora, o Glauber, vamos lembrar o que ele disse aí? É um absurdo. Não, os parlamentares precisam recobrar consciência. Nossa, que uma pena de morte legislativa. Seus hipócritas. Por isso, vocês não têm mais credibilidade nenhuma. E esse prazo que foi concedido pela Assembleia, muita gente acha que foi rápido, eu acho que foi muito lento. Concedeu-se um prazo para que um personagem absolutamente desqualificado tivesse tempo para renunciar. Um prazo tão grande, né? Seu canalha. Uma cassação que ocorreu em menos de 2 meses. Jogaram fora
500 mil votos. Seu canalha, Jô Soares da Shopee. Jô Soares da Shopee. Que papelaço, hein? Vocês não escondem mais a cara de pau. Lembrando, o Glauber tá sendo julgado aí há mais de ano. Esse vagabundo do Glauber aí, ó. Teu cupincha, né? Teu camarada aí que você tá tão tristinho que tá sendo caçado. Calma, é só a primeira vingança do MBL. Calma. Lembrando aqui, ó, que o próprio Glauber Braga falava, ó, a Lesp decidiu pela cassação do ex-deputado estadual do MBL, Arthur Duval. O ex-parlamentar enfrentou o pedido de cassação após vazamento de áudios com comentários sexistas sobre as mulheres ucranianas. Sexistas, né? O que eles inventaram na época, esse era o crime. Comentários sexistas. Esta é uma vitória para as mulheres que lutam diariamente pelo fim do machismo. Ai. A vingança, ela não muda o passado, mas ela equilibra as coisas. Ela dá uma equilibrada nas coisas assim. Impôs ao fugitivo, agora teve que impor a cassação, fez por pressão, deveria ter feito por obrigação lá em março. Deveria ter feito em menos de dias, deveria ter feito em dias. Direito à defesa, dane-se. Testemunhas, dane-se. Só vai lá e caça, né? Seu canalha. Essa pena adicional, que é a inelegibilidade por 8 anos, né? E acho que foi pouca gente que compareceu ao plenário. A Assembleia tem 94 deputados, só apareceram 73, e esses 73 que lá estiveram não se atreveram a votar contra a cassação. Porra! Teve nem 20 que não foram. Um deles ainda era o próprio Arthur. Agora, esse espetáculo, eu até escrevia sobre isso ontem à noite, Fabíola, ele é tão extraordinariamente inusual que ele precisa ser acompanhado de um bis, ou de várias repetições. Pois é, pessoal. Essa turminha desse jornalismo porco, lixo, é só você procurar o que eles disseram no passado. Vai ser diferente do que eles dizem hoje, dane-se. E dane-se, eles não têm compromisso com coerência nenhuma. Eles não têm compromisso com nada, eles têm compromisso com a patotinha deles, dos Glaubers Bragas da vida, que eles ficam defendendo aí dia ou noite. Chorem mais, Glauber será caçado. Quem não estiver gostando, faça a greve de fome aí junto com ele, tá bom? Aproveita, entra junto aí na greve de fome com ele e vão pro raio que o parta, seus canalhas. Eu nunca vou esquecer de cada um que participou disso. Vocês fizeram a cassação mais canalha, mais vagabunda da história do Brasil. Eu nunca vou esquecer, seus vagabundos. Uma hora a conta vai chegar. Lembra a todos aqui, nosso curso de Geopolítica tá com vagas abertas, tá bom? Você vai ter aula comigo, com o Sérgio Sacani, o Sérgio dos Foguetes, professor doutor Luiz Felipe Panelli, professor pós-doutor Acácio Miranda, Igor Bevilacqua, meu querido professor doutor, historiador Sidney Ferreira Leite, o melhor curso de geopolítica do Brasil com o melhor preço. Qualquer curso de geopolítica você vai pagar pelo menos o dobro, quando não mais. Tá barato pra caramba, tem mais de 20 e tantas horas de aula, ainda tem conteúdos exclusivos de coisas que eu gravei em outros lugares do mundo, então vale muito a pena, beleza? O link tá na descrição do vídeo, eu espero você lá. Beijos e abraços. Aprender geopolítica é ganhar uma nova lente para entender a realidade. Como se movem as nações e poder se antecipar aos movimentos que moldam o planeta.